Vamos aqui no Morning Show agora a Brasília diretamente. Vamos falar dessa entrevista do diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, né, ao Estadão, que está sendo muito comentada. Ao jornal, ele detalhou o seguinte: as negociações para prender o ex-presidente Lula. O PT reagiu e criticou o que chama de abuso de autoridade e violência jurídica. Quem pode nos responder e dirimir qualquer dúvida a respeito? Ele, nossos olhos e ouvidos na capital federal, José Maria Trindade. Vamos passar essa história limpo primeiramente. Zé, bom dia para você. Salve, muito bom dia a todos. Olha, o Rogério Galloro, o diretor da Polícia Federal, né, ele geralmente não fala. E aí, nesta entrevista a Andressa Matais, ele abriu, Edgar, detalhes dos últimos acontecimentos ali que envolveram a Polícia Federal, mostrando diálogos com o juiz Sérgio Moro, com o presidente do Tribunal Regional Federal, e são situações muito importantes. A primeira o Rogério Galloro mostra que naquele episódio em que a Polícia Federal iria prender o ex-presidente Lula se ele não se entregasse, ele mostra detalhes, que havia a ordem para invadir o sindicato. Eles consideraram também, que nós também consideramos aqui, aquela missa longa demais, e o juiz Sérgio Moro, tem que mandar prender rapidamente. E eles usaram ali um galpão ao lado do sindicato, e já tinham 30 homens armados da Polícia Federal, e esses homens, 30 homens, iriam invadir lá a sede do sindicato, onde estava o ex-presidente Lula. A ordem, então, foi dada às 5h30 até às 6 horas, em meia hora. Se o ex-presidente não sair, nós entramos. E aí o ex-presidente saiu, né? Houve uma tentativa ali do público de evitar a saída do ex-presidente, mas ele acabou saindo e evitando, portanto, a possibilidade muito grande de uma tragédia com a entrada da Polícia Federal fortemente armada naquele sindicato, cercado ali por uma multidão. Outro episódio em que ele revelou detalhes, ali os bastidores, foi sobre aquele habeas corpus ao ex-presidente Lula, né? Foi um habeas corpus assinado pelo desembargador Rogério Fravetto, né? E ele, o diretor da Polícia Federal, ligou ao ministro Raul Jungmann, que hierarquicamente é o superior dele, o ministro-chefe ministro da Segurança Pública, né, que agora está com a Polícia Federal. E eles iam soltar o ex-presidente Lula. Foi quando o presidente do tribunal, Thompson Flores, do desembargador, ligou para o diretor da Polícia Federal e disse que não soltem o ex-presidente. E aí eles não soltaram, né? São os dois episódios, mas mostra claramente o diálogo e o motivo, né, pelo qual todo mundo fica admirado da funcionalidade da Lava Jato. É que há esse entendimento entre juiz, Polícia Federal, Ministério Público e até representantes da Receita Federal. O PT reagiu, diz que é uma demonstração clara. A entrevista mostra um estado policialesco e uma situação complicada. Diz que foi uma violência jurídica contra o ex-presidente, reforça a ilegalidade da prisão dele. Esta foi a reação do PT. Então, foi uma entrevista importante que mostra detalhes dos últimos acontecimentos em que assistimos aqui no Brasil. Vocês me permitem fazer uma intervenção? Eu estava lá nesse dia, foi um sábado, foi dia 7 de abril, e eu cheguei às 6 horas da manhã, fiquei até às 7 horas da noite. Isso no caso da prisão de Lula, né? No caso da prisão do Lula. O Rogério Galloro voltou a tocar nesse assunto, já era um assunto que tinha morrido, ele voltou a tocar nesse assunto, arrancou esse band-aid e deixou essa ferida exposta. Foi um show de horror aquele fim de semana, desde a sexta-feira, quando expirava o prazo dado pelo Sérgio Moro para que o Lula se entregasse, vencia às 5 da tarde da sexta. Sim. O Lula debochou do país inteiro, ficando lá no sindicato, e a Polícia Federal assinou embaixo, porque ela deixou muito clara a falta de preparo, muito claro, né, a falta de preparo dela mesma num plano de tirar o Lula de lá de dentro. O Lula expirou o prazo, depois ele não deixou ninguém ficar sabendo no sábado de manhã se ia ou não ia fazer missa. Lembra dessa história? Teve show, né? Teve show. Em nome da Marisa Letícia. Depois ele falou, não, às 9 da manhã eu vou fazer a missa e depois eu me entrego. Aí ele fez show, não teve missa alguma. Ao meio-dia ele voltou
pro interior lá do prédio do sindicato. Aí ele, depois de muito tempo, depois de umas 2 horas, ele falou assim: bom, primeiro eu vou almoçar, depois eu vou descansar e depois eu me entrego pra polícia. E eu fiquei lá sendo ameaçado de morte. Só você colocar no Google Caio Rocha, Jovem Pan, vai vir a matéria da Exame, do Estadão, todo mundo, porque não foi só o Caio Rocha, todos os jornalistas estavam lá, estavam sendo ameaçados de morte. Não tinha uma viatura sequer da Polícia Federal. A Polícia Federal não tinha condição alguma de chegar ali perto, porque se chegasse, podia chegar com 27 carros, ia tomar pedrada, ia sair um quebra-pau tremendo, não soube negociar com o Lula, demorou um dia inteiro pro Lula sair de lá de dentro, não tinha sequer um policial lá e começava a vazar informação. Não, a Polícia Federal já está infiltrada lá no interior do prédio. Eu cá com os meus botões pensei, duvido. E tanto é que às 6 e pouco da noite o Lula saiu de lá a pé. E saiu por vontade própria, porque ele virou e falou, olha, vou ter que sair. E só para finalizar, ficou muito claro que, mesmo depois de um descumprimento de ordem, o Lula não sofreu um dia sequer a mais na pena como punição por ter descumprido o prazo dado pelo Moro. Ô Joel, polêmica tá aí, né? Tá em curso, rolando aí em cima dessa declaração, dessa entrevista. Foi a primeira entrevista dele aí, depois de um tempão, né, do ocorrido. Havia um cuidado, Caio, quando você fala disso, eu me lembro, havia um cuidado também que aquilo não se transformasse em algo que poderia finalizar como uma tragédia. Um banho de sangue. Um banho de sangue, que muitas pessoas do partido, inclusive, achariam que esse cenário seria uma coisa bem favorável ao Lula, Muitíssimo favorável. Agora, o cuidado que se teve também ali, né? Tanto que ele também, burlando aí a ordem de prisão, permaneceu lá por um tempo ainda, quer dizer, foi uma queda de braços ali, né? O Lula deitou e rolou naqueles dias, né? Apareceu na mídia, virou o grande assunto do momento, deu o showzinho dele lá dentro. Os seguidores do PT, os seguidores da seita estavam em êxtase ali com o deboche que o líder deles fazia ali das nossas instituições, mas não tinha muito como mudar. O desfecho tinha que ser, obviamente, ele ia ser preso. A polícia talvez pudesse ter agido de uma forma muito decisiva num primeiro momento, antes da aglomeração ser tão grande assim, daí poderia ter evitado isso. Mas uma vez que se aglomerou as pessoas ali, realmente era uma situação complicada para a polícia, por quê? Porque, por um lado, ela tem que executar a ordem de prisão, por outro lado, ela não quer criar um banho de sangue, e para a narrativa política do partido ali, seria lindo um martírio dos filiados, dos metalúrgicos, de quem quer que seja, um martírio deles ali nas mãos da malvada polícia. Se essa entrevista nos mostra alguma coisa, eu acho que mostra que a polícia agiu com muito profissionalismo e tudo bem, eu concordo com o Caio, poderia ter tido uma ação decisiva já, talvez num primeiro momento, mas dado que se conflagrou a situação, acho que ela agiu com prudência, né? E conseguiu o resultado necessário. Perdão. Apesar do Lula ter deitado e rolado, aquilo lá foi um vexame. Qualquer pessoa que queira viver num país com o mínimo de ordem, com o mínimo de respeito à lei, aquilo lá deveria ser repudiado, assim, totalmente. O Moro tinha que ter falado assim, na surdina, Polícia Federal, é o seguinte, eu vou, já que soltar um mandado de prisão, vocês vão lá, já no pio, já cata o cara e volta pra cá. Beleza? Beleza. Não, divulga, não sei o que tal. Então, a tática é essa. Você quer acertar contas com o seu desafeto, com o seu inimigo, pode matar, depois se tranca em algum lugar com um monte de gente em volta, porque a polícia não vai poder fazer nada pra evitar banho de sangue, e essa é a estratégia, você não vai ser preso. Vamos lá, Trindade, pra gente fechar esse assunto. É isso mesmo. Eu acho que a Polícia Federal errou ao deixar sair a notícia antes de estar com o presidente, o ex-presidente. É natural, isso é normal, que a polícia, quando um alvo está prestes a ter a prisão decretada, ela fica fazendo acompanhamento dele à distância, né? Mas no caso do ex-presidente Lula, ele nunca estava sozinho, estava dentro de um sindicato muito grande. Agora, a formação ali daquele momento ali, eu acho que impedia a entrada da Polícia Federal e seria uma tragédia. Eu acho que o diretor da Polícia Federal não daria essa ordem para uma entrada de força lá no sindicato, que seria mesmo uma tragédia. É isso. Certo. Obrigado, Trindade. Bom trabalho aí em Brasília. Bom dia a todos.